galera tá no Araguaia, cadê a galerinha, hein? Al- Alguém sabe? Avisa o pessoal aí que tava. O que você acha que é, Gustavo? Inclusive, você tava com. Fazer uma segunda chamada aqui. Não sei, né, Roberto? A gente Aquela avisa no história, né, grupo, cara? né? Vai saber, né? Cada um, né? Vamos lá, então. O Arley voltou aí. Ó, preciso falar um pouquinho mais aí do Prezi com vocês, no sentido de trazer um pouco mais para a realidade de vocês. Roberto, tá um pouco chiando, não sei o que que é, mas tem alguma coisa chiando. E agora, melhorou o áudio? Ou ainda tá Sim, chiando? melhorou. Ainda. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá, então. Pessoal, é o seguinte. Quando eu estava na graduação, eu utilizei o Prezi. E eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz. Agora, o X da questão aqui. Então, seria o ideal, realmente, vocês avisarem os colegas aí, porque a parte do como é mais difícil, né? A gente já viu algumas coisas sobre o que utilizar, o que pode ser feito. Agora eu vou mostrar para vocês assim, realmente a estrutura da forma que eu fiz, da forma que eu peguei tudo. Quase um tutorial mesmo do Prezi, tá? Vou compartilhar aí com vocês. Deixa eu deixar só ele aberto aqui para vocês não se confundirem, não acabarem olhando. Claro que não precisam. Olha só, como que eu fiz? Vai aparecer aí na tela para vocês. Apareceu aí agora? Estão me ouvindo? Houve Tô te um, ouvindo. houve uma pane aí, né? Acabou que parece que foi removido e voltei. Na verdade, eu que saí, parece, não sei o que aconteceu. Vocês conseguiram ver, vocês estão vendo aí a imagem do Projeto Eureka, com a tela compartilhada? Sim. Então bora, ó. Olha a linha de raciocínio. Se vocês quiserem anotar aí, inclusive, eu aconselho. Isso aqui é o momento que eu reservei para ensinar vocês a mexer com isso. Qual foi a linha de raciocínio que eu desenvolvi, para vocês até pegarem como um modelo, melhorar a ideia e a fazer a apresentação de vocês. Emanuele, vamos esperar um pouco. Pode ser até uma questão de conexão aí sua, tá? Se eu continuar falando e não aparecer aí para você, me avisa. Que qualquer coisa eu interrompo o compartilhamento e compartilho de novo. Tem mais alguém que não está aparecendo? Não? Então bora. Primeira coisa que vocês têm que fazer é pensar sobre o que vocês vão falar. Nesse caso de vocês é sobre a iniciativa acadêmica. Então eu procurei aqui uma apresentação minha sobre alguma iniciativa acadêmica e selecionei o Projeto Eureka, da época da graduação, para ficar um pouquinho próximo da realidade de vocês. Beleza, Manoel, obrigado. Então, isso aqui está muito relacionado com o que vocês terão que desenvolver. A primeira coisa que eu fiz foi criar a história. Eu, eu pensei em quais imagens representavam as determinadas fases do projeto que eu já tinha desenvolvido e aí eu criei um contexto histórico e aí eu fui ligando alguns pontos. Então, primeiro momento,
contexto histórico, pensar nas imagens que representava cada uma das etapas daquele momento. Então eu criei ali uma linha do tempo em imagens, tá? Peguei, por exemplo, a imagem do grupo da PUC, que era o grupo oficial do Projeto Eureka, que hoje é o grupo da Engenharia Civil da PUC. O grupo oficial de Engenharia Civil da PUC hoje é esse grupo aqui, que depois eu mudei o nome dele, enfim. Então eu peguei essa imagem para começar a fala, para o início do contexto histórico. E aí eu comecei, trouxe a logo do projeto, na época que era, a identidade do projeto, tá? E aí eu fui pegando as imagens. Então, eu peguei a imagem do blog que a gente criou para divulgar as notas de aula, para divulgar o que era o projeto, qual que era a finalidade dele, como começou, tá vendo aí? Tinha um textinho no nosso blog lá. A imagem da apresentação em si, isso aqui é uma foto de quando eu apresentei, a apresentação que eu estruturei, inclusive a apresentação que está sendo projetada é a apresentação feita no Prezi, que eu vou mostrar para vocês. E que é um print sobre como que ficou a apresentação. Eu peguei uma árvore e fui criando ali os contextos, algumas ideias das notas de aula, como que ia ser estruturado o site, quando a gente estava pensando. Então, eu fui pegando todas as imagens. Então, a primeira coisa é pegar todas as imagens. Quando eu peguei todas as imagens, muitas dessas aqui, inclusive, nem entraram na apresentação. Por quê? Porque eu percebi que não eram tão relevantes. Eu percebi que a forma de colocar algumas imagens ou outras, dependendo da forma que eu fui estruturando o Prezi, mudaria muito. Eu teria um entendimento diferente. Então, você pensa em todas as imagens, cria um rascunho de imagens, de fotos e tudo mais. Depois, você começa a montar a apresentação. Eu hoje, quando eu tenho que montar uma apresentação, uma palestra, qualquer coisa nesse sentido, eu jogo lá as imagens todas e depois vou reorganizando, pensando, defino um roteiro. Então eu escrevo a palestra. A última palestra que eu fiz, eu realmente escrevi tudo que eu ia falar. Então, eu escrevi tudo que eu ia falar, depois peguei cada slide, escrevi um parágrafo para cada slide que eu iria falar. Então, eu pensei na apresentação, escrevi a apresentação. Depois peguei as palavras-chave da... Gente, anota isso, vocês vão lembrar disso depois. Vou montar uma apresentação, montei a apresentação, peguei as imagens que definem cada uma das etapas da apresentação. Para cada imagem, eu escrevi um parágrafo. Para cada parágrafo, eu selecionei as palavras-chave. Selecionei as principais palavras-chave ou uma ideia central daquele parágrafo e coloquei uma palavra, uma frase muito curta relacionada àquele slide. Às vezes aparecia aquela palavra no slide, às vezes só o slide aparecia e aí com aquele slide eu já sabia qual era o parágrafo que eu tinha para falar sobre aquela imagem, que era o parágrafo correspondente àquele assunto que eu já tinha escrito, lido, relido, feito um resumo do parágrafo. Então, eu faço isso, deu muito certo, aconselho vocês a fazerem isso também. Quando eu fui jogar isso... Então, no slide só ia a palavra-chave. A palavra-chave, o máximo, assim. Palavra-chave, talvez só a imagem, sabe? Por exemplo, Sandy, tá vendo a imagem que tá aparecendo aí de um homem em uma banheira? Sim. Essa imagem, ela se relaciona com Arquimedes, né? E quando ele estava tomando banho, ele tinha um desafio de um rei, que era conseguir calcular ou conseguir provar que a coroa era realmente de ouro, e sem derreter a coroa. E aí é um mito, né? Tudo isso é um mito criado, mas dizem que ele descobriu a partir do momento em que ele entrou na banheira e a água da banheira saiu, que é a lei do empuxo, que vocês vão estudar. Vocês estudaram no ensino médio, mas vocês vão estudar isso de novo na Física 2, lá em fluidos, parte de fluidos de Física 2, que no caso de vocês é fluidos e termodinâmica, o nome da disciplina. E dizem que ele saiu pelado, correndo pelas ruas de Siracusa, porque ele estava muito empolgado de ter descoberto essa solução, gritando a palavra eureka. Eureka significa um insight, uma ideia, uma solução, uma resposta para um problema até então não encontrado. Então, eureka é uma grande descoberta, assim, um insight, uma grande ideia, tá? A solução de um problema.
Por isso tem essa imagem. Então, eu comecei com essa imagem para criar ali um contexto, quebrar um pouco do gelo. Travou aí para você, Paulo? Qual parte que travou? Até onde você ouviu? Para mim aqui tá normal. Voltou? Então, Paulo, essa imagem está relacionada ao Arquimedes, que tem um mito ali relacionado à palavra eureka. Então, eu coloquei a imagem para quebrar um pouco o gelo, no sentido de introduzir o significado da palavra eureka, o porquê da palavra, o porquê que a gente deu esse nome. E aí, depois dessa quebra, eu vim com outra imagem também para quebrar um pouco agora sobre a pessoa por trás do projeto, como que foi, e aí eu coloquei essa imagem aí, tá vendo essa imagem aparecer para vocês? Reconhece essa pessoa? Sim, beleza. Não, não reconhece? Olha só, 2012. Por que eu coloquei uma foto minha na apresentação de um projeto? Porque foi essa era a única foto, o tempo faz bem, com certeza. Essa foi a única foto que eu tinha desse local. Esse local é um almoxarifado de uma obra lá no setor oeste, ao lado da churrascaria Bom Amor, que era onde eu fazia estágio. E esse local foi o local em que eu criei o grupo do Facebook, um sábado de manhã, e foi ali onde tudo começou, onde o Projeto Eureka começou, onde começaram a surgir as demandas, as questões, as dúvidas, as sugestões, as reclamações, sabe? Um pequeno passo para o homem. Então foi ali onde começou. Então, tá vendo? Não tem texto. Não tem texto na apresentação. As imagens contam a história em si. O ideal é uma apresentação topíssima, uma apresentação sem texto ou com poucas palavras, tá, Sandy? Que você tinha perguntado. E aí, olha só que legal. Tá vendo? Que conforme a história vai evoluindo, a imagem vai chancelando a fala. A imagem vem como um recurso complementar à fala. A imagem acompanha a fala, e não necessariamente a imagem é usada como cola para a fala, sabe? O ideal é você nem olhar para a imagem. Então, você, conforme já vai contando a história, as imagens vão vindo e criando ali as conexões. Por isso que é tão legal você escrever o que você vai falar antes. Por quê? Porque aí você memoriza a história, depois você muda a ordem das imagens para você criar uma conexão mais fluida, para que a apresentação ela fique mais leve. Eu criei o grupo no Facebook, naquele computador em que eu estava digitalizando os documentos. E não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, Paulo, mas teoricamente sim, tá? Talvez a gente libere um pouquinho mais cedo hoje. Foi no dia 9 de fevereiro de 2013, tá? É onde eu criei o grupo do Facebook, e aí dentro desse grupo do Facebook tinham essas pessoas. Ali tinha a descrição do que era o projeto, falando sobre todo mundo. Olha o número de solicitações. Olha só, eu estou no meio da apresentação e eu vou dar um zoom na imagem. Olha só que legal. Nesse dia aqui, por exemplo, tinham 122 solicitações de pessoas querendo entrar aí no grupo do Projeto Eureka, que ele tinha um grupo, o nome, a explicação, o lançamento, o que era, a finalidade, como começou, tinha tudo explicado lá. E já tinha nessa época aqui, do print da inauguração oficial, 684 participantes, que eram realmente selecionados, assim, eram raros os alunos, os participantes que não eram realmente estudantes de engenharia civil, tá? A gente era bem criterioso, assim. E aí depois, então, começaram a surgir as demandas. Eu trouxe beleza, Emanuele. Trouxe os links, as sugestões, a extensão, o que era, as ações, quais eram os recursos, os sites em que as pessoas poderiam acessar para terem um direcionamento e tudo mais. E aí eu fui trazendo essas sugestões, eu já falei um pouco sobre isso com vocês, e inclusive algumas dessas imagens vocês já tinham visto. E aí qual que é o foco aqui? Vocês não perceberam ainda, mas a gente está andando pela árvore. Agora a gente vai falar sobre a apresentação. No fundo, aqui tem uma árvore, e a gente está aqui agora no tronco da árvore. Então, todas essas ideias, todas essas demandas, é como se fosse aí o tronco da árvore, tá? E a partir dos projetos, das ações, aqui são as provas,
eu digitalizei as provas antigas dos professores difíceis, disponibilizei isso em uma Xerox, né, para que as pessoas conseguissem tirar a cópia e estudar para a prova e tudo mais. Uma série de parcerias com a Xerox. Peguei as notas de aula, digitalizei as notas de aula, disponibilizei para a galera, vocês têm acesso a isso. Nesse dia que eu estava subindo 381 arquivos para o projeto, então, olha só, eu nunca tinha reparado nisso, agora que eu olhei. Alguém consegue ver qual que é o horário que tem aqui? Está aparecendo aqui sobre o mouse? Alguém consegue ver aí? Está aparecendo para vocês, gente? Tá aparecendo. 3 da manhã. 3 da manhã. Eu virava à noite mexendo com isso, né? Deixava o computador ligado, ou eu estava digitalizando. Nesse dia que eu realmente estava acordado, até mesmo porque eu precisava subir os arquivos. Então eu virava à noite. Eu acreditava muito no projeto, acredito até hoje. E aí, depois de todo esse levantamento, a gente vai andando pela árvore. Olha só, aqui aparece a árvore, até então não aparecia. Então eu escolhi esse fundo do projeto como uma árvore. A escolha do fundo, a escolha do layout que vocês selecionarão para falar sobre o projeto de vocês, tem que estar relacionado ao tema tratado. Por quê? Porque tudo tem que estar conectado. Por que eu escolhi uma árvore aqui? Agora vai fazer um pouco mais de sentido o porquê da escolha desse layout para a apresentação. Quando eu tive, então, essas ideias e essas ações, e eu comecei a colocar isso em prática, veio uma série de pessoas ajudando, então, eu tive muito apoio de alunos da instituição, que também tinham interesse em ajudar, a contribuir de alguma forma, e aí essas ideias, elas foram alimentadas, elas se tornaram ações, e as ações deram aí alguns resultados, e esses resultados que aparece uma fruta, tá vendo que aparece aí uma fruta, que parece talvez uma maçã na árvore, que é o resultado, o fruto, né? Eu estou colhendo agora o que eu plantei lá atrás. Essa é a ideia. Quando a gente tem um fruto e a gente tem os resultados, a gente pode parar por ali, né? Ou seja, a gente só colhe o fruto e fica por isso mesmo, ou a gente usa aquela fruta, aquele resultado e planta como sementes, como mudas, como outras ideias para começar outras coisas. Isso aqui era 2014. E eu falei que talvez a gente já tivesse algum resultado, mas que esses resultados poderiam virar outros resultados e outros resultados a partir de sementes. E é engraçado falar sobre isso hoje, porque eu nunca tinha apresentado isso de novo. Isso era 2014, agora a gente está em 2020. Então hoje eu tenho convicção de que realmente esses resultados foram apenas sementes para resultados ainda maiores, como o Centro Acadêmico, a Federação da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores, que eu entrei depois disso, exatamente depois disso aqui. Dei aula na Unialf e hoje estou aqui como professor de vocês, mas tudo começou aqui. E é isso que eu quero para vocês, sabe? Espero que vocês consigam entender isso e que os resultados de vocês que vocês vão plantar hoje, vocês vão alimentar isso durante um tempo, que ele venha e isso seja apenas o começo de resultados ainda maiores. Quando eu apresentei esse projeto, é muito importante vocês se preocuparem com isso. Eu estava entrando em parceria, eu tinha acabado de entrar para o Centro Acadêmico, e o Centro Acadêmico era um apoiador, um parceiro do projeto. Então, eu coloquei a logo do projeto, do Centro Acadêmico, para, inclusive, registrar a parceria. E a gente chama que os grandes contadores de histórias e Steve Jobs aí são vários, né? A gente tem grandes oradores. Eu gosto muito, por exemplo, da forma que Steve Jobs vende um produto. Mas eu gosto muito também, por exemplo, da forma que o Obama conta a sua própria história, o Will Smith, o The Rock. Se você reparar na estrutura das falas, Jim Carrey, né, tem algumas falas muito bacanas aí. Se vocês pararem de pensar na estrutura, tem sempre um pouco de emoção e um pouco de história pessoal relacionada e ligada ali
ao sucesso. Então, existe uma introdução que quebra um pouco o gelo, que ele introduz a história. Depois ele fala sobre o período de sofrimento, os preços que eles tiveram que pagar, o que eles tiveram que fazer para conseguir chegar lá. Depois ele conta mais ou menos quais foram os resultados e sempre finaliza com a ideia de que isso só aconteceu por causa disso, 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 isso só aconteceu por causa disso, disso e disso. Então existe um certo padrão das grandes apresentações. Aí eu tentei replicar um pouco esse modelo, né? Claro que aqui o Inderaluno é muito difícil aplicar isso na prática. Mas quando eu fui finalizar a apresentação, eu finalizei com a ideia do regrador, que nada mais é do que as pessoas que tinham contribuído com o projeto. Então, eu fui colocando as fotos das pessoas que contribuíram com o projeto, né? Olha esse cara aí, vocês reconhecem esse terceiro cara que apareceu aí, ó? Alguém reconhece? Pedro. Pedrão tá na área. Pedrão tá lá no cálculo agora, né? E aí eu fui colocando as fotos das pessoas que contribuíram com o projeto na época, entendeu? E só voltar aqui. E aí, enfim, reconhecimento, gratidão, colocando as pessoas que tinham apoiado o projeto, incentivado, contribuído de alguma forma. Por quê? Porque isso aí mostra que por trás de um projeto, por trás da pessoa que apresenta, sempre tem ali uma série de outras pessoas que contribuíram, que participaram, que ajudaram, que colaboraram. Certo? Então eu fui colocando ali as principais pessoas, as que mais movimentaram o grupo do Facebook, as que doaram caderno para digitalização. Então eu listei ali uma série de pessoas. Quando eu finalizo a apresentação, ele mostra a árvore, mostra as pessoas que regraram, como se fosse uma água de longe, tá vendo? Que legal. E ele mostra a árvore com as imagens, as ideias, as ações. As ideias são apenas folhas, né? As ideias são folhas. As ações flores, os resultados as frutas. E depois a semente. E isso hoje se tornou aí uma série de outras árvores, enfim. Essa era a dinâmica da apresentação, essa era a ideia que eu queria passar. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá. Olha só, como que é a estrutura do Prezi quando vocês forem fazer o cadastro para entrar e acessar e explorar os recursos, tá? Vocês vão digitar lá prezi.com e ele vai pedir para vocês fazerem o login ou para vocês realizarem um cadastro. No caso de vocês é realizar o cadastro. Eu já estou logado aqui, entrei direto. Quando eu entro no Prezi, ele me dá aqui um direcionamento. Então ele conversa com você, tá? Ele mostra para você como que a sua coleção, ou seja, a sua coleção de imagens pode virar um vídeo. Ele mostra para você como que a sua coleção de imagens pode virar uma apresentação. E ele vai te dando aí um tutorial. Aqui embaixo tem as apresentações com quadros recomendados. Quando você clica, você pode abrir em outra imagem ou clicar aqui nos três pontinhos e coletar os quadros, por exemplo. Deixa eu clicar nesse primeiro aqui. Ó, ele te dá aqui alguns recursos. Olha, algumas imagens prontas, algumas frases de efeito e tudo mais. E aí você vai adicionando isso. Ou não. Você vai selecionar e ele sempre vai aparecer em outra imagem. Quando você tem que criar uma nova apresentação, você tem que ir aceitando os termos, você pode comprar os recursos. Eu vi que ali, ó, quem queria saber o preço por mês, ó, a partir de $15 por mês o Plus, né? Tem o mais barato que é de 5, mas tem outro mais caro que é de $60 por mês, R$300. Hoje, R$600 em média, porque tem as tarifas, né? R$360 em média, esse último aqui. Esse aqui é R$90 por mês, né? Esse aqui, R$30 por mês, porque tem algumas taxas quando você compra aí um software, né? Tem as taxas. Isso aqui é para o individual, tem o básico e tem o para negócios. O básico do básico é grátis, tá? Que é o que a gente está utilizando aqui. Certo, gente?
Vamos lá, então, ó. Eu tenho agora... Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Isso de criar vídeos, criar designers é novo. Na minha época, como se diz, só tinham as apresentações. Eu posso criar, então, as apresentações a partir de um modelo, posso começar do zero, ou eu posso criar um PowerPoint e converter. Eu aconselho vocês a começarem por aí. Eu aconselho vocês a fazerem o seguinte: para vocês estudarem o recurso, eu aconselho vocês a pegarem o PowerPoint que vocês elaboraram do seminário, por isso que eu estava falando de vocês pegarem ele de novo, e converterem o PowerPoint de vocês em um Prezi. Ele faz isso. Ele pega o PowerPoint e converte em Prezi. Certo? Como? É só pegar o arquivo e jogar ele aqui. Quando você pegar o arquivo e jogar ele aqui, fazer o upload dele, ele já vai aparecer, cada um dos slides vai ser uma imagem, ele vai aparecer aqui em um modelo padrãozinho para vocês editarem, explorarem os recursos, reduzir o texto, adicionar imagens, retirar imagens. Certo? Só pegar e arrastar aqui. No nosso caso, a gente vai começar aqui a partir de um modelo. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês uma ideia. E eu posso escolher um modelo. Aqui do lado tem os assuntos: vendas, marketing, educação, RH, modelo de vídeo, que é novo também, é mais para o prêmio, aquele lá. Quando eu seleciono, por exemplo, esse aqui da estrada, falando que eu estou trilhando um caminho, que eu vim lá de trás, estou indo lá para frente, para o desconhecido e tudo mais, o pessoal gosta muito de usar essa ideia de caminho, ou a ideia de um iceberg, que tem ali do lado direito superior, ou de um farol, como se fosse um norte. Ele já traz para você uma ideia, uma transição de slides feita, ele te dá aí uma estrutura inicial para você se situar. Por exemplo, olha aqui, ó, tópico 1, subtópico 1, ali tem um texto e uma imagem, ele já te dá umas dicas. Ó, coloca um texto aqui, coloca uma imagem aqui, e aí dentro do texto vai aparecer o título, o subtítulo e a descrição do texto. Dentro de cada tópico ele explora, olha, tem uma imagem, ele vai mostrar as duas imagens, então ele vai te ensinando o que fazer, onde colocar. Então, não é tão difícil assim, porque ele te ensina enquanto você faz. Tem um mapa, um gráfico, e ele estrutura tudo. Ah, mas eu não queria colocar aqui. Não, você pode colocar aqui onde você quiser. Você pode selecionar o tópico 6, por exemplo, 5, você pode andar. E aí, conforme você for explorando esse recurso, você vai poder aprofundar dentro da apresentação. Então, você também, durante a sua estrutura, você viaja dentro da apresentação. Certo? Dúvidas? Vou abrir esse modelo aqui, só bem rapidinho, para mostrar para vocês como que funciona. Cada tópico, ele vem aí com as imagens e os recursos dentro dele. Olha aqui, ó. Por exemplo, ele aparece desse jeito aqui. Quando eu seleciono o primeiro tópico, dentro do primeiro tópico tem as imagens. Tem o subtópico 1 e o subtópico 2. Quando eu entro dentro do subtópico 1, tem dentro do subtópico 1 o texto e a imagem. Então eu clico aqui em texto, ele seleciona aquele texto. Se eu clico em Picture, imagem, ele seleciona aquela outra relacionada à figura. Quando eu volto no tópico 1, ele voltou aqui para o tópico 1, ele não está mais no subtópico 1. Se eu clico em subtópico 2, ele vai para o subtópico 2 para eu visualizar o que eu estou fazendo. E eu posso editar essas informações. Clico duas vezes para visualizar, e dentro disso aqui eu seleciono o que eu quero mudar. Eu não quero que apareça essa mensagem, eu tiro ela. Simplesmente assim, digito ou removo. Ctrl Z funciona, tudo normal, todos os comandos comuns aí, é tranquilo. Ah, mas tá, eu não quero só substituir essas informações, eu quero adicionar uma nova visualização. Por exemplo, dentro do tópico 6 não tem nada. Dentro do tópico 6 não tem nada. Eu quero que ele visualize melhor esse item aqui. Então eu quero colocar dentro do tópico 6 o item 1, item 2. Eu quero que ele selecione, que ele me mostre mais aproximadamente aqui esse texto. Eu quero visualizar isso aqui melhor. E lá em cima, tá bugando minha mente. Lá em cima eu posso editar esses textos, posso fazer o que eu quiser. Os recursos, gente, vocês precisam explorar isso. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo. Eu quero criar um subtópico. Clico aqui em cima e crio um subtópico. Subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3, ele já vai
encaixando dentro desse tópico aqui. Ó, já está lá. E ele nem aparece quando você vê de longe. Se você quiser só explorar os recursos, você só pode dar um zoom. Você nem precisa selecionar ele. É só girar o scroll do mouse. Reduzir o zoom, ele te dá aí vários recursos. Ah, eu quero olhar aquela cerca ali, né? A porteira em si. Olha aqui, eu visualizo. Ah, eu quero ver isso aqui, eu quero conseguir... eu quero que isso aqui apareça, eu quero mostrar realmente. Você vem e seleciona o que você quer mostrar. Nesse caso aqui, o Ender é online, tá? É online nesse caso. Mas você pode depois criar uma apresentação. Depois, se tiver tudo pronto, você vem aqui em compartilhar, lá em cima, e aí você seleciona o que você quer. Você quer fazer uma apresentação? Você quer compartilhar um link? Quer adicionar algum colaborador? Quer fazer uma live do Prezi? Ou você quer o Prezi em vídeo? Certo? Prezi em vídeo. Então você cria um vídeo a partir da apresentação. Muito parecido com o que eu tinha pedido para vocês, mas aqui ele faz meio que automaticamente. Você define qual é o tempo de transição de um slide para o outro, por exemplo. Grava um áudio enquanto fala. E pronto. Ó, iniciar a apresentação, ele vai para a tela cheia. E aí você apresenta, passando para o lado, voltando, tá? Quando eu selecionar a opção de criar, começar a apresentação. Quando eu coloco a prévia do apresentador, por exemplo, ele pede para você baixar. Então, você consegue baixar esse software no seu computador para visualizar a prévia do apresentador. É gratuito também, é online, não precisa pagar nada. A prévia tá só para você visualizar como que está ficando, tá? Depois você volta para a edição. Prezi vídeo está relacionado com a câmera, então é aquela ideia de aparecer enquanto fala, permitir aqui a câmera. Olha só que legal. Deixa eu ver aqui. Como é que vai aparecer aí para vocês? Olha, eu apareço no fundo da apresentação. Estão vendo isso? E aí eu gravo. Estão vendo, gente, o que eu estou mostrando para vocês? Por exemplo, eu posso, não sei, eu posso congelar a câmera, eu posso fazer um ajuste no conteúdo, fazer uma cópia ou apenas ajustar. Como assim um ajuste no conteúdo? Olha lá, ele reconheceu que a minha imagem está aqui, aí eu falo aqui, ó. Falo aqui e o slide está lá. Ah, eu vou apresentar desse jeito. Aí eu tenho que colocar a câmera antes lá, configurar e tudo mais. Ó, o slide continua lá, na mesma posição. Não está aparecendo a minha câmera. Por quê? Porque eu preciso salvar a minha apresentação como uma câmera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Ele grava o vídeo, sabe? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Posso só iniciar a transmissão também, que eu acho que vocês vão entender, em vez de gravar. Estou com algumas câmeras aqui. Tá carregando aí, gente. Só um minutinho. Que ele vai ter que baixar. Ele não está nesse computador aqui. Só mostrar o vídeo aqui, tutorial, que vai dar para vocês entenderem a ideia. Espera aí, rapidão. Olha lá o carinha lá, tá vendo? Ó? Vê se aparece ele aí para vocês. Deixa eu colocar maior um pouco. A pessoa, ele reconhece a pessoa, e aí quando você clica em ajustar, ele coloca o conteúdo um pouquinho para a direita. Nesse caso aqui, eu me posiciono aqui e começo a falar. E aí eu faço a apresentação e tudo mais, e eu continuo normal, porque o slide está no cantinho, que na verdade não são mais slides, são imagens flutuantes, e eu falo aqui com vocês. É outro nível. É outro nível. Certo? Nesse caso aqui, eu tinha feito isso aqui pelo computador lá de casa. Como eu não estou em casa, não vai dar certo de mostrar exatamente para vocês como que seria para gravar ou para transmitir, porque ele vai pedir para eu baixar o aplicativo e tudo mais, tem que permitir a câmera, tem que gravar, vai levar um tempinho, mas eu vou mostrar para vocês aqui um tutorialzinho de como que ele mostra. Ele pede permissão para visualizar
a imagem, que é o microfone, a câmera, e o áudio, que é o do microfone. E aí, conforme eu começo a apresentar, ele começa a gravar. Então, ele dá aí algumas dicas, ensina, fala onde que a pessoa vai aparecer, se a pessoa vai aparecer junto com o slide, se vai aparecer só o slide. Aí eu quero que apareça junto. Aí eu quero tirar aquele fundo e aparecer aqui no fundo, que é o ideal, na verdade, porque em um pitch as pessoas vão avaliar o seu desempenho. E aí você começa a apresentar. Olha a apresentação viajando aqui enquanto eu falo, né? Eu faço um ajuste antes para saber como que vai ficar a minha posição diante da apresentação. Começo. Fechou? Muito da hora, outro nível, não é? Fala sério. Outro nível. Outro nível. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vi que você estava mandando algumas mensagens no chat aí. Muito legal, muito legal. Eu sou suspeito para falar. Que mais? Basicamente é isso. O negócio agora é outro patamar, André, é verdade. O negócio agora é praticar, tentar. Ele te ensina enquanto você tem que fazer. Então, é tranquilo, sabe? Assim, vocês não vão ter dificuldade, porque ele vai te ensinando e existem alguns modelos pré-definidos. Tá? É só pegar para fazer. Começa pela apresentação, tá? Começa pela apresentação de vocês, o slide de vocês que vocês já montaram, porque vai ficar mais fácil, vocês já vão ter o conteúdo pronto, está relacionado ao conteúdo que vocês já estudaram, então vai ser bem legal. Mas é só para uma questão de aprendizado. Depois vocês vão ter que estruturar o pitch. Fechou? Eu realmente crio uma expectativa de vocês perguntarem mais sobre o Prezi, até mesmo porque a gente vai falar mais sobre ele. Então, assim, próximos 8 minutinhos, assim. Sandy, eu tenho que olhar as datas. Pitch, falei no início das aulas, inclusive da pandemia, assim. Tá, até lá no Google Sala de Aula e também no AVA. Tem que olhar as datas, mas eu acho que a iniciativa acadêmica, a apresentação da iniciativa acadêmica era para o final de maio, não era? Final de maio eram as apresentações dos pitches, e eu acho que uma semana antes era o envio dos resultados e tudo mais. Tem as datas lá, confesso que de cabeça agora eu não lembro, mas é isso. Não sei, gente, o que vocês estão falando aí, o que mais? Não é um bicho... Não, na verdade não é. Não é, quando vocês pegarem para fazer, concordo com o Paulo, vocês vão ver que realmente, além dele ser bem melhor do que o PowerPoint, no sentido assim, que é mais empolgante mostrar uma apresentação aqui, estruturar uma ideia aqui, apresentar um projeto por aqui, é muito mais empolgante mostrar e apresentar só um PowerPoint. Então, o fato da gente estar mais empolgado aqui do que lá, ele faz com que a gente tenha mais facilidade, porque a gente não fica tão travado, assim, ensina a gente. O PowerPoint ele não é dinâmico nesse sentido de te mostrar, de criar esses ajustes automáticos, ele não faz isso pra gente. O Prezi, ele te ajuda, tá? Fechou? Alguma dúvida a mais? Não? Para quem quiser, eu vou mandar aqui o link da apresentação do Projeto Eureka. O lançamento do Projeto Eureka, como que eu fiz a apresentação e tudo mais, o Prezi. Eu vou até colocar aqui bem rapidinho alguns trechos. Ó. Então, olha só. Clique em G+, ele, no meio da apresentação, eu dei um zoom. Então, enquanto eu estava falando, só a imagem do blog, e enquanto eu falava, eu fui lá no mouse, girei o scroll e mostrei bem mais próximo ao G+, onde que as pessoas tinham que clicar. Então, assim, enfim.
Depois dê uma olhada nessa apresentação. Está muito próximo do tempo que eu gostaria que vocês fizessem com a iniciativa acadêmica, aí, por volta de 20 minutos seria o ideal para as apresentações de seminários. Um pitch mesmo, um pitch, ele é aí de 2 minutos, tá? 3 minutos, para você apresentar a ideia de uma forma bem dinâmica e objetiva. Certo? Dúvidas? Não? Nada, gente? Tá, então bora. Olha só. Eu tinha preparado para aula, eu tenho, na verdade, preparado para a aula de hoje, mais 2 pontos. Só que esses 2 pontos a gente vai desenvolver com o tempo. Primeira pergunta que eu gostaria que vocês realmente se esforçassem para responder, pode ser pelo chat ou pelo áudio. Quem tem LinkedIn? Tem LinkedIn, Emanuele? Gustavo, não? Olha só, preciso que todo mundo faça LinkedIn. LinkedIn, uma rede social. É uma rede social profissional, LinkedIn. Nunca ouviram falar? Tem isso não? É rede social corporativa, tá? Nunca nem viu. Nossa, é grave. É mais grave do que eu imaginava. Deveria, Gustavo? Deveria sim. Mas é normal não ter. Normal também não tinha no ensino médio, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, ó. Ninguém tem LinkedIn, gente? Ninguém. Meu Deus. Site de relacionamento. Alguém tem LinkedIn, gente? Bateu desespero aqui já, ué. Deixa eu mostrar. Preciso que todo mundo crie um LinkedIn até semana que vem e me envie uma solicitação de amizade lá. Tá, não precisa ter o aplicativo. Você pode... Viu, Emanuele? Não precisa baixar o aplicativo, não. Pode entrar pelo site mesmo, pelo celular, você acessa o site linkedin.com e cria um LinkedIn e envia uma solicitação lá, que eu preciso começar a introduzir vocês no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O LinkedIn, ele é a rede social voltada para o meio corporativo. Então, como que funciona na prática? Na prática, em vez de você ser amigo de alguém, você se conecta a alguém. Então, essa pessoa ela vai ter um perfil profissional, um perfil corporativo, e você vai conseguir analisar as habilidades que essa pessoa tem, por exemplo. Quais são as habilidades, o que a pessoa, Roberto, consegue fazer, o que ele faz, qual que é o histórico dele. Muito parecido com o Facebook, mas voltado para a rede corporativa e profissional. Tá? Hoje, a LinkedIn, muitas pessoas são, inclusive, nenhuma habilidade, mas você vai desenvolver com o curso e com o tempo, com os cursos que você fizer. E aí, enfim, aqui ele é mais relacionado ao meio profissional, então ele te mostra as pessoas que viram o seu perfil, quantas visualizações de publicação, ocorrências em resultados de pesquisa. Então, por exemplo, 19 aqui ocorrências em resultados de pesquisa. O que significa isso? Significa que 19 pessoas, ou em 19 momentos, pessoas pesquisaram o meu nome para encontrar o meu perfil, para ver alguma coisa que eu postei, ou para analisar o que eu esteja fazendo, profissionalmente falando, qualquer coisa nesse sentido. Aqui aparece quais são as minhas atividades, meus seguidores, quais são as minhas experiências profissionais, experiências acadêmicas, muito parecido com o Facebook nesse sentido, tá? Mas, de novo, tá voltada para os meios profissionais. Agora que eu estou realmente investindo um pouco mais nisso, já faz um tempo que eu tenho, mas eu tinha deixado ele um pouco de lado, que aparece os interesses das pessoas, então você consegue seguir a pessoa e saber quais são os interesses delas de acordo com
com o que ela marca como interesse, quais são os projetos, as conquistas e tudo mais, você coloca tudo aqui. E aí tem as recomendações, por exemplo, recebi essa recomendação do Vitor até na época que eu estava iniciando aqui no LinkedIn nessa questão profissional. Então, quando é alguém importante que faz uma recomendação para você, o seu perfil aparece para as outras pessoas e você, de uma certa forma, tem um destaque. Quem é o Vitor hoje? O Vitor, ele é o CEO da ACE. ACE é a maior aceleradora de startups da América Latina. Então, ele é CEO de uma categoria dessa maior aceleradora de startups da América Latina. A aceleradora é uma empresa que investe em startups para ganhar dinheiro em cima. Enfim, a gente até já tinha trocado uma ideia sobre isso. Então, aqui, por exemplo, a quem você recorreria para resolver dúvidas sobre empresas e startups? Eu tenho essas conexões aqui. Ó. Esse cara aqui, ó, por exemplo, esse Marcos Niemeyer, ele é o cara que, para vocês terem uma ideia, ele é o cara do marketing do Brasil, responsável pelo Forchard, pelo Megaupload, por aquela... tinha um outro, tem seu Forchard, até o Dropbox ele já trabalhou, então ele trabalha em uma empresa que é dona de todas essas empresas relacionadas a compartilhamento de arquivos, de vídeo, de conteúdo e tudo mais, esse cara aqui. A Cris Taveira ela já foi, na verdade, uma das cabeças da implantação da rede Burger King no Brasil. E eu conheço ela a partir da FAJ, Federação de Associação de Jovens Empreendedores e Empresários. Ela e o marido dela são referências na área de empreendedorismo voltado para drive-thru, para comida rápida, para Burger King, McDonald's, essa categoria de serviços. Paulo Petrelli é tipo o papa de startups aqui em Goiás, uma das referências no Brasil. O Vitor, esse cara que eu acabei de falar, que isso aqui é o perfil dele. Então, o LinkedIn, se você quer se inserir no mercado de trabalho voltado para tecnologia, startups, qualquer questão nesse sentido, inclusive vagas de emprego, vagas de oportunidades de serviço e tudo mais, você faz uma busca, você se candidata a ele por aqui e a partir do seu perfil, do seu histórico, as pessoas já vão te selecionar ou não, te aceitar ou não no processo seletivo, marcar uma entrevista com você e tudo mais. Você faz uma pesquisa por cargo, competência ou empresa, ou por cidade, estado ou código postal, que é o CEP. Então, a partir do momento em que você vai desenvolvendo essas habilidades e competências, olha a palavra competência aqui. Né? E é por isso, na verdade, que a gente começa a trabalhar as DCNs lá atrás. Eu criei aí essa ideia de trabalhar com vocês as habilidades e competências necessárias para a engenharia civil, porque muitas das habilidades e competências que a gente desenvolve durante o curso, a gente pode aplicar, inclusive, em outras áreas do conhecimento, não só necessariamente na área da engenharia civil, construção civil e qualquer coisa nesse sentido. Certo? Fechou? Eu fico triste, eu não tenho nenhuma habilidade, eu sou tipo também, Facebook nunca tive, eu tô me sentindo ninguém. Sentimentos estranhos, viu, Gustavo? Toma cuidado com esses sentimentos aí. Olha só, você também pode... Uma foto de executivo, com certeza, tem que ter uma foto profissional, uma foto mais séria, tá? Uma foto que passa a imagem de alguém que está buscando oportunidades. Você pode anunciar a vaga, você pode fazer uma busca por salário. Enfim, gente, a rede social do meio corporativo, empresarial, é o LinkedIn. Preciso que vocês façam nem que seja fake, só para a gente criar esse registro aí e eu conseguir adicionar vocês na rede e adicionar um pouco de contatos nas redes de vocês, até para vocês começarem a trabalhar com isso. Certo? Por exemplo, uma das últimas ações que eu fiz no LinkedIn foi postar uma foto dos professores meus, compartilhei no Facebook também, que é essa foto aqui. Esses caras, ele está vinculado ao Instagram, por exemplo, tá? Ele está alimentado. Esses caras aqui são referências, então tinha uma foto com eles, postei, por quê? Porque as pessoas que também têm essas pessoas como referências vão ver essa foto, vão ver que, olha aqui, ó, foram 1.245 visualizações nessa publicação aqui. E aí alguns comentários e tudo mais. Bem legal, bem diferente do comum aí de rede social voltadas para questões realmente sociais, aqui é mais empresarial corporativo.
relacionado com formação acadêmica e profissional. Certo? LinkedIn. Era um ponto que eu queria tratar com vocês. O último ponto da aula de hoje é o currículo de vocês. Eu preciso que vocês me enviem o currículo de vocês. Eu quero ver o currículo de vocês. Certo? Eu quero que vocês me enviem o currículo de vocês do jeito que vocês têm hoje. Eu não vou enviar modelo, não vou enviar nada. Eu só quero que vocês me enviem o currículo. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser até pelo WhatsApp, é melhor para mim. Me envia em PDF, por favor. Pensa que você vai receber uma oportunidade a partir desse currículo e me envia esse currículo para eu ver como que você vai enviar o seu currículo, como que está aí a formatação das informações, os detalhes que você vai colocar. Deixa eu ver como seria se vocês tivessem que enviar o currículo para alguém para se pleitear aí alguma oportunidade. Certo? LinkedIn e currículo até semana que vem. Avisem os colegas, por favor, a gente vai trabalhar com isso. Eu vou pegar o currículo de vocês, vou editar o currículo, vou trabalhar o currículo de vocês, a gente vai discutir sobre isso e a gente vai trocar algumas ideias. Certo? Até semana que vem. Certo. Por hoje, gente, era isso. Era o Prezi, o LinkedIn e o currículo, tá? Eu vi aqui sua mensagem, Paulo, para mandar o link do LinkedIn. Eu mandei no chat, vou mandar de novo aqui, ó. Tá no chat aí como a última mensagem, tá, Paulo? Só dá uma olhadinha aí. Tá aí, é só entrar. Tá? Pode sim. Ah, você tá no computador? Tranquilo. Vou mandar lá no grupo agora. Espera aí. B1 LinkedIn. Vai carregar lá no grupo agora. Tá carregando aqui, tá? Porque como eu tô pelo computador, aí agora foi. Certo? Coloquei lá, Gustavo, agora que eu vi sua mensagem. Gente, o que eu gostaria de aproveitar esses 30 minutinhos finais aí? O que eu queria tratar com vocês da aula de hoje era isso. Infelizmente, o que eu percebi é que muita gente não entrou na aula, né? Eu até quero ver depois quem está faltando nas aulas para saber o que está acontecendo. Parece que tinha algumas pessoas fazendo outras atividades, o que é normal, tá? Não tem problema. A minha preocupação é com quem não está entrando aqui, com quem não está participando, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas, elas estão passando por alguma situação, ou tem alguma coisa acontecendo, ou tem outras prioridades, como ir por Araguaia, por exemplo, entendeu? Mas é importante, pede para essas pessoas, se vocês tiverem algum contato com essas pessoas, se tiver uma proximidade, pede para elas entrarem em contato comigo, trocar uma ideia comigo, conversar, tá? Esses momentos assim, a gente precisa conversar mais, a gente precisa colocar mais para fora. Fechou? Deixa eu só fazer uma chamada. E eu dispenso vocês, quem não tiver nenhuma dúvida, mas eu aconselho vocês a aproveitarem a deixa aqui, a oportunidade, e já trocarem comigo uma ideia sobre o currículo de vocês, sobre o LinkedIn, talvez vocês até já me enviem aí, a gente já conversa sobre isso hoje mesmo, para eu dar algumas dicas para vocês, tá? Ativem aí os microfones, por favor, para eu fazer uma chamada rápida aqui. André Pérez. Só para eu fazer uma chamada, fica mais fácil. Carlos Henrique. Weber Alves. Daniele Rodrigues. Douglas Gomes. Presente. Emanuele. Presença. Fábio Guilherme Tavares. Ricardo Siqueira. Presente. Henrique de Oliveira. Presente. Henrique Souza. João Luiz. Jordana. Jordana entrou só no começo. Laís Sabino. Luiz Gustavo. Presente. Antônio. Paulo. Paulo Henrique do quê? Me lembra, tem o Paulo Henrique do Nascimento, tem outro Paulo. O outro Paulo, me lembra o sobrenome, por favor? Alcântara Gonçalves. Alcântara. Porque eu estou aqui pelo computador, meu controle ficou lá na Alcântara. Alcântara, né?
Aham, Gonçalves. Beleza, Paulo, obrigado. Paulo Henrique do Nascimento, já foi. Presente. Beleza. Pedro Henrique Reis. Sandy. Presente. Vinícius Barbosa. Ender. Presente. Werley Frederico. Werley não? O Werley e o Pedro não voltaram das atividades futura? Certo. Então tá, galera, ó. Where? Eu Beleza. falei do currículo. Beleza, Sandy. Vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat. Galera, eu fiz a chamada já, tá? Emanuele, você tá meio bugada, então vamos lá. Aquele seminário é para fazer o antigo, né? O seminário vai ser uma oportunidade para vocês pegarem o slide que vocês já fizeram e aprenderem a montar no Prezi. É uma dica. Monta a apresentação que vocês me enviaram, estrutura ela no Prezi como treino. Não vai valer nada. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, vocês podem tirar dúvidas comigo, o Prezi vai ensinar vocês. Para que isso? Para que vocês consigam melhorar a apresentação de vocês como treino. Por quê? Porque o pitch, ele vai compor uma atividade avaliativa. Eu não vou ensinar vocês a como montar o pitch, até mesmo porque eu quero avaliá-los em relação a isso. Certo? Então, respondendo a sua pergunta. Sobre qual o LinkedIn. Então, deixa eu pegar o link aqui. Deixa eu ver como é que aparece o link para vocês conseguirem me encontrar lá. É Roberto-Viana. Vou mandar o link aí no chat, ó. Eu falei do currículo, LinkedIn também não tem. Entendi, Sandy. Falei do currículo, deixa eu tentar. Você fez o seu currículo no Word, não tem problema. Salva ele em PDF e me envia em PDF. Pelo Word mesmo. Pelo Word você consegue converter ele em PDF, certo? Por quê? Porque a gente nunca envia nenhum documento nosso em arquivos editáveis. A gente não envia a apresentação em PowerPoint quando a gente vai ser avaliado pela apresentação, a não ser que o professor peça. A gente sempre envia em PDF. Nunca salva em Word e envia em Word para um processo seletivo, para alguma empresa ou profissional, enfim, nunca. Sempre em PDF, passa mais seriedade, não tem como a pessoa manipular as informações que estão lá, não tem como ela retirar nada, então é um documento, e um documento ele tem que ser tratado com seriedade, de forma que você não consiga alterar nada quando você recebe esse documento. Onde a gente pode te enviar, pode me enviar no privado do WhatsApp mesmo. Tá? Só quero ver como é que está, isso, por enquanto, do jeito que está, não precisa ser uma atividade, só quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Tá? Peraí, só um pouquinho. Essa parte aí eu estava respondendo a Manu. Aí, essa pergunta, a última pergunta aí, eu queria saber sobre a apresentação no outro aí. Esse que você está passando pra gente. A apresentação no Prezi? Isso aí. Pode ser no WhatsApp também? A apresentação do Prezi do pitch ou a apresentação no Prezi do seminário que vocês apresentaram? O do seminário, tipo... Vocês não precisam, por enquanto, não precisa me enviar, não. Só monta com o grupo, a gente vai marcar aí, quase como se fosse uma apresentação. Vocês vão mostrar para mim o que vocês fizeram. Pode me enviar o link no WhatsApp, ou a gente pode combinar aí um dia para vocês mostrarem a ideia, entendeu? Mas é só me enviar o link. O mesmo grupo vai recriar. Não vai ser individual. Não, eu gostaria que cada um fizesse, mas eu falo assim, a minha intenção é que cada um faça como um treino. Vocês podem trocar uma ideia, vocês podem até fazer juntos. Pode compartilhar lá para que vocês consigam organizar juntos. Mas igual eu falei,
Isso não vai valer nada, vocês não precisam ficar preocupados em me apresentar isso, é só um treino para a gente trocar uma ideia, tá? Então você pode Sim. fazer sozinha a sua apresentação, ou vocês podem organizar entre vocês, compartilhando, para todo mundo montar, trocar uma ideia. Eu indico vocês a fazerem em grupo, para um ensinar o outro, trocar ideia, tirar umas dúvidas, tá? Eu aconselho, mas pode fazer sozinho sem nenhum problema, tá? Quem mais? Deixa eu ver. Entendeu, Sandy? Eu entendi, mas assim, a parte ainda de, na hora de passar para você é que eu ainda não entendi. Porque assim, eu sei que não tá valendo nada, é uma oportunidade da gente fazer um teste e ver como a gente se sai. A gente... Isso. Isso. Aí, por exemplo, vai ficar a critério de vocês. Por exemplo, no seu caso, vamos tratar específico do seu caso. Você vai fazer em grupo ou individual? Sandy? Sandy, não estou te ouvindo. Sandy, você vai fazer em grupo ou individual? Realmente não estou ouvindo a Sandy. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Ganhar a recomendação do LinkedIn, Gustavo, só se merecer, tá? Tem que merecer, hein, para ganhar, hein? A ideia é exatamente essa, tá, Gustavo? Não necessariamente sair enviando aí recomendações aleatoriamente, porque pega mal, de uma certa forma, nesse sentido, sabe? Mas quando vocês se conectarem comigo, vai aparecer uma opção lá assim, ó. Conecte essa pessoa a pessoas que você conhece no LinkedIn. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a direcionar vocês para alguns contatos que eu já tenho, que são contatos que podem adicionar vocês, que vai ser interessante para essas pessoas adicionar um de engenharia civil. Então, é mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí, quando vocês me adicionarem lá. A ideia é essa. A net caiu, Sandy, então pode falar de novo. Você vai fazer individual ou em grupo? Eu tinha te perguntado isso quando a sua net caiu aí. Bom, Se eu tinha você for feito fazer individual, se você fizer individual, a linha faz o link e me envia. Se fizer em grupo, cria um grupo entre você e os membros comigo, porque agora dá certo. Na época eu estava meio corrido, não ia dar certo a dinâmica. Eu acho que até o Vinícius tinha sugerido essa ideia. Agora dá certo. Agora, se vocês quiserem me colocar em um grupo só de vocês, dá certo também. A gente troca ideias por lá, entendeu? Tá bom, então. Tá? Quem mais? Gente, assim, olha, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Só ficaram 9 pessoas na sala. Eu não tive isso, sabe? Assim, na minha graduação, não tive ninguém que parou para me apresentar LinkedIn, que parou para me apresentar como estruturar um currículo, que parou para me apresentar o Prezi. O Prezi eu vi por conta própria, quando eu comecei a estudar mecanismos de apresentação para a inauguração do Eureka. Então foi tudo assim muito na tora, muito no peito mesmo. Tive que quebrar a cara, tive que aprender sozinho. Eu não tinha alguém para falar assim, olha, tenta lá e qualquer coisa, qualquer dúvida me pergunta. Isso não existe, tá? Assim, vocês podem conversar com colegas de vocês aí de outras instituições. Não tem, o povo não para, não se programa para fazer isso, sabe? Isso não existe. Então, não percam essas oportunidades. Assim, de vez em quando a gente acaba conversando de uma forma descontraída, mas vocês não fazem ideia do quão é sério a oportunidade de você conseguir desenvolver uma apresentação profissional, estar em uma rede social profissionalizante desde o início. Não, Gustavo. Cara, eu fico parando para pensar nessas coisas assim, de ações acadêmicas nesse sentido, mesmo da época da graduação, que eu e algumas pessoas fizemos,
Isso não tem, assim, sabe? E aí acontece. Agora, por exemplo, aqui a gente tem 9 pessoas na sala contando comigo, 8 no total, então, de alunos. Sendo que a gente tem quase aí uns 25, mais ou menos, que continuaram vinculados. Então, não deixa isso passar batido, sabe? Assim, vamos criar um currículo massa, sabe? Vamos criar um perfil no LinkedIn massa. Vamos montar umas apresentações profissionais, colocar no YouTube, divulgar, postar no nosso Instagram, para as pessoas saibam que a gente está desenvolvendo habilidades e competências. Porque vai chegar um momento que você vai desenvolver tanto, e vai ser tão rápido, o curso faz isso com a gente, que aqueles seus colegas que ficaram um ano parado lá, ou que foram para outros cursos em que essas habilidades não foram desenvolvidas, eles nem vão perceber o que aconteceu e você vai estar lá na frente, sabe? Cursos online, quantos cursos ótimos online dá para fazer? Vocês entrarem no portal do curso, no Trello, que é o mural eletrônico do curso, e irem em cursos online, Fundação Bradesco e tudo mais, tem mais de 250 cursos online relacionados à área de formação de habilidades e competências de vocês, cursos selecionados a dedo, né? Vocês poderiam fazer, por exemplo. Não tem nada no meu currículo. Cara, poderia ter no seu currículo 250 cursos diferentes. Como? Online de graça, só entrar lá no Trello, no mural eletrônico do curso. Então, meu LinkedIn não tem nada, não tem nenhuma habilidade, nenhuma competência, não tem nada no meu currículo, não tem porque você, infelizmente, não quis correr atrás, ou não teve a oportunidade ainda. A oportunidade está aqui agora. É só correr atrás. Na verdade, nem tem que correr muito atrás, porque o negócio já está aí dado. Olha só. O link do mural do curso é esse. O link dos cursos online gratuitos, é a 4ª coluna. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, Fundação Bradesco. Fundação Bradesco. Fundação Bradesco tem mais de 90 cursos online gratuitos, nesse link aqui, ó. Fundação Bradesco. Quais são os tipos de cursos que tem lá? Atendimento ao público, alimentação e saúde, comunicação empresarial, comunicação escrita, contabilidade empresarial, desenvolvimento de aplicações mobile para Android. Olha aí, Gustavo, para sua iniciativa. Desenvolvimento de aplicações, de aplicativos. Desenvolvimento profissional, empreendedorismo e inovação, ensinando com a web, ética no desenvolvimento de sistemas, estratégia de negócio, finanças pessoais, fundamentos de design gráfico, fundamentos de TI, hardware e software. Gente, aprende mais. Cara, depende. Tem cursos de 8, 10 horas. Muitos desses cursos aqui você faz em um dia, Gustavo. Um dia, 2 dias, um fim de semana, muitos. Tem um link lá Aí tem os do Sebrae, tem da WR. WR é curso de formação profissionalizante, por exemplo. Controle tecnológico do concreto, auxiliar de pintura. Não sei fazer nada, faz um curso de auxiliar de pintura. Quem sabe você pega aí um serviço, fim de semana, para pintar aí uma casa, ganha aí uma graninha boa, sabe? Pega aí um pintor, vai junto com ele, pega esse serviço, aprende. Vai lá fazer o acabamento, colocar a mão na massa, sabe? Tem os cursos do Senai. O Senai está mais relacionado à indústria. Mas tem ali um pouco sobre comunicação, administração do dinheiro, comunicação no foco organizacional. Eu lembro que na época eu fiz uns 30 cursos online quando eu estava na faculdade. Assim. Fiz curso online demais. Tem os materiais de estudos, enfim, gente. A gente poderia ficar falando horas aqui sobre oportunidades que estão aí debaixo do nariz de vocês, infelizmente. A galera que está mais na frente do curso acaba se focando muito em questões relacionadas ao curso, acha que já está fazendo muito, e há uma tendência natural de quem está em períodos anteriores irem mais rápido do que quem está em períodos posteriores. Como assim? A galera que entra com esse tipo de coisa, igual a galera do terceiro período, muitos já fizeram muitos cursos, muitos já fizeram e já realizaram, idealizaram iniciativas acadêmicas e estão com essas iniciativas até hoje, né? Muitos não, alguns estão com essas iniciativas até hoje.
Outros, a partir dessas iniciativas, abriram portas e oportunidades e abraçaram essas oportunidades. Como? Vou dar um exemplo prático. Tem um aluno do terceiro período que idealizou uma iniciativa. Olha só como que aconteceu. Idealizou uma iniciativa de participar do treinamento do time de vôlei, do curso. Treinou a galera, conheceu ali um turminho de veteranos, um dos veteranos que também acabava participando dos jogos como ouvinte era o Celino. O Celino depois começou a trabalhar numa empresa e levou essa pessoa como auxiliar, que é o Carlos, e os dois trabalham juntos hoje. A gente nunca sabe de onde vem essas oportunidades, mas o fato de você estar em movimento, em contato com os veteranos, criando coisas, mostrando serviço e aparecendo, as pessoas vão te enxergar. Se as pessoas te enxergam e você está preparado, é um processo natural. Certo? Esse serviço de mão na massa é machista. Meu padrasto está construindo aqui em casa e não deixou eu pôr na mão na massa. Ou seja, fica fácil. Manoel, assim, infelizmente é realmente uma realidade. Eu acho que vocês vão ter que romper essa barreira. Mas se você ficar focada nisso, as pessoas vão e você fica. Assim, tem que dar um jeito aí de romper isso. Fazer os cursos, procurar oportunidades fora, tá? O que eu te falo é o seguinte, serviço de acabamento, na verdade, pelo menos aqui em Goiânia, o pessoal gosta muito do serviço feminino, que é um serviço mais como eu posso dizer, mais caprichado, assim, nesses acabamentos finais. Assim. Muitas obras contratam muitas mulheres para fazer o serviço de acabamento. Tá? Muito comum aqui em Goiânia, inclusive. Certo? Falei para vocês que eu estou aqui em Goiânia agora, né? E enquanto eu falo para vocês, quando eu olho aqui para cima, aparece... Imagina, Manoel, imagina. Quando eu apareço olhando para cima é porque eu estou olhando aqui a vista. Vou mostrar para vocês aqui a vista de onde eu estou nesse momento. Olha só. Olha que tristeza. Essa aí é a sua vista? Minha vista. Olha aí que legal. Gente. Muito da hora. Certo? Isso aí, galera. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar sobre alguma coisa nesse sentido de cursos online, com currículo, LinkedIn? As minhas oportunidades, eu já falei isso para vocês, né? Nenhuma veio de sala de aula, foi tudo de alguma coisa que eu fiz extra. Alguém que eu conversei sem necessidade, assim, né, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa, sabe? Sandy, eu realmente não cheguei a abrir esse curso aí, tem que dar uma olhada, tá dentro do WR, é o primeiro item aí dos cursos online. Quando você entra lá no mural, é a quarta coluna, tá escrito cursos online, você entra em WR, eu acho que é o terceiro curso, tá? Dá uma olhadinha lá, interessante. Tem sim, Emanuel, tem algumas coisas lá de inglês, agora eu não sei se é só inglês instrumental, tem que ver, tá? Mas eu sei que tem alguma coisa nesse sentido lá. Certo? Mais ninguém tem nenhuma dúvida? Nada? Não, gente? Empolgado com o quê? Emanuel e Gustavo. E fazer os cursos. Na época também que eu vi alguns cursos do Senai, eu fiz demais. Fiz muitos cursos. Muitos. Certo? Manuel, pensa mais positivo, assim, você está muito apegado ao negativo. Amor, fazer nossa parte, esperar a pandemia passar, vamos cuidar da nossa saúde, vamos nos apegar às ideias, às ações, começar a construir alguma coisa, porque se a gente ficar esperando, o tempo passa e a gente fica.
Ah, eu não vi. Você tinha mandado essa mensagem antes, Gustavo? Por que você escolheu a docência? Você é muito pé frio, Manuel? Cara, foi meio que um processo natural, Gustavo, confesso, assim. Eu comecei a dar aula particular, eu fui monitor de física no segundo período do curso. Então, eu ajudava ali a galera, gostava disso, me ajudava até a estudar. Dei muitas aulas particulares mesmo, ali de graça, vamos dizer assim, na monitoria, enquanto eu ainda fazia a disciplina. Então, por exemplo, estava estudando cálculo 2, eu era um dos alunos que ajudavam os outros a resolverem os exercícios e tudo mais. E aí eu gostei disso, cara. Comecei a dar aula particular e nunca parei com as aulas particulares. Fiquei uns 2 semestres no curso inteiro, na verdade, sem dar aulas particulares, depois que eu comecei. Comecei a dar aula particular no terceiro período. E muitos dos contatos que eu tenho hoje é de aula particular. Aquele Vitor Navarrete, que é o CEO da ACE, eu não tinha visto realmente, Gustavo, que é o CEO da ACE, da Aceleradora de Startups da América Latina, a maior aceleradora de startups da América Latina. Eu conheci o Vitor a partir de uma aula particular que eu dei para ele de resistência de materiais. Ele já era engenheiro de produção, e ele tinha começado a fazer engenharia civil, não era muito a praia dele, ele é realmente dessa área da tecnologia. E ele tinha começado a fazer engenharia civil porque o pai dele é dono de uma mineradora. Então, ele estava estudando a possibilidade de assumir a mineradora do pai, e ele precisava fazer esse curso de engenharia civil. Imagina que loucura, né? Realmente outro nível. E aí eu comecei a dar aula para ele, falei do projeto Eureka, ele tinha fundado a AGE Goiânia, Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Goiânia, e estava entrando na AGE Goiás, e aí ele me levou para a AGE Goiás, onde eu conheci outras pessoas, e essas pessoas me levaram para as oportunidades que eu tive hoje, oportunidades relacionadas à aula. Então, assim, meio que foi um processo natural, sabe, Gustavo? Eu já tinha dado aula, inclusive, antes de entrar na faculdade. Já tinha dado algumas aulas particulares de matemática, para o pessoal que queria passar num concurso. Então, assim, meio que eu tenho isso comigo. Mas eu ainda vejo que eu vou acabar indo, assim, para outros ramos complementares. Eu acho que eu vou estar dando aula, mas eu tenho muita sede para desenvolver negócios, sabe? Assim, então, eu realmente gosto de muitas coisas, sabe? Mas é muito gostoso, dar aula é bom demais, a gente aprende muito enquanto dá aula, sabe? Recomendo muito. Penso sim, Gustavo, eu penso. As coisas aconteceram comigo de uma forma meio inversa, sabe? Sempre foi assim, na verdade. Então, eu ainda penso em assumir algumas questões relacionadas à construção, penso em construir para vender, mas não seria a minha prioridade. A área das habilidades e competências que eu desenvolvi, vamos dizer assim, eu acho que estaria mais relacionada à gestão de empresas, talvez até abertura e venda de empresas, relacionadas à engenharia ou relacionadas à tecnologia ou relacionadas a serviços, sabe? Então é muito amplo, vocês vão ver que o curso vai formar vocês para áreas de atuações inimagináveis, talvez profissões que hoje ainda nem existem. A única aula que eu dou é para os meus irmãos de matemática que fazem o 9º ano. Já é um começo. Com certeza, Bhaskara, 9º ano é Bhaskara, equações de 2º grau, né? Isso aí, pessoal. Vocês vão ver que o curso ele te leva assim para oportunidades que a gente acha que quando a gente entra no curso é só construir, né? E vocês vão ver que é muito mais do que isso, sabe? Construir talvez seria só a ponta do iceberg mesmo. Muitos engenheiros trabalham em grandes empresas na área da gestão, né? Área de gestão de recursos, gestão de pessoas, gestão empresarial de forma geral. O Vitor, por exemplo, que eu falo sempre dele, ele é engenheiro de produção, que é uma área de atuação bem próxima da engenharia civil, mas mais relacionada à indústria, vamos dizer assim, sabe? Queria docência, porém estou mudando de ideia. Por que você está mudando de ideia, Gustavo? Eu não era tão apegado à construção. Eu acho que eu também não. Na verdade, o meu apego à construção está mais relacionado a uma questão familiar, de infância mesmo. Que eu fiquei muito tempo em uma casa em que estava em constante reforma. Assim. A gente estava ampliando enquanto a gente morava na casa. Então, aquele cheirinho de cola na água, aquele gostinho, aquele cheirinho de poeira.
realmente está muito relacionado a bons sentimentos. Então, eu acho que foi por aí, sabe? Eu gosto demais. Eu me dou muito bem com pessoas que trabalham no campo, assim. Eu acho as pessoas muito humildes, pessoas que reconstroem as coisas, sabe? Eu valorizo muito isso. Quem põe a mão na massa mesmo, sabe? O cara que está lá no sol e que está construindo, de fato, colocando aquele seu projeto, aquela sua ideia em prática. Não é o cara que só está ali articulando, né, que é o que o engenheiro faz, mas é o cara que vai lá e faz. A minha família tem muitas pessoas dessa área, assim, o pessoal realmente eletricista, tem um tio eletricista, tem um tio ou primo que é pedreiro, alguns são serventes. Então eu tenho um apego emocional muito grande às pessoas do chão de fábrica, que a gente chama, que são as pessoas que estão aí à frente das construções. Me dou muito bem com essas pessoas. Eu admiro muito. Então, quando você admira a pessoa, a chance de você se dar bem com ela é muito grande, porque você tem respeito por elas e, querendo ou não, acaba sendo um processo mútuo. Né? Porque o problema maior é quando as pessoas são snobs com essas pessoas mais humildes. Né? Então, é importante vocês entenderem e começarem a pensar a respeito. Tá? Gosto de ensinar, é tão bom quando a pessoa não sabe e aprende o que você ensinou, é verdade, Manuel. Nossa, Gustavo. Vamos sim, cara. Vamos sim, vai ter que ser um. Eu tenho pensado, eu acredito que na semana que vem ou na outra, eu vou conseguir algumas participações de engenheiros que foram atuar em várias áreas, assim, amigos meus mesmo, sabe? Acho que vocês vão gostar. Mas engenharia civil, você dá um exemplo rápido aqui, um minutinho. De amigos meus, assim, pessoas próximas. Por exemplo, eu tenho amigo que na área da construção, Diogo Faria, que ele está construindo hipermercados. Então ele constrói um açaí atacadista, eu acho que ele trabalha na área do açaí atacadista, e eu acho que ele constrói aí um açaí atacadista entre 2 e 3 meses. Talvez, eu acho que nem isso, se era 45 dias, realmente não me lembro, dependia muito da estrutura. Tudo na estrutura pré-moldada, tudo muito rápido, totalmente diferente do convencional que a gente está acostumado aí. E ele viaja o Brasil inteiro com isso. Fui padrinho de casamento dele, então alguém muito próximo. Viaja o Brasil inteiro. Aí, em paralelo, eu tenho outro amigo, que é o Marcos Vinícius Zarataque, que ele trabalha com licitação. E com licitação, ele age aí mais na área da pavimentação, infraestrutura, construção de rodovias, construção de asfalto dentro das cidades. Acho que agora mesmo, por último, ele está em Anicuns, bem aí próximo da gente, construindo. O cara, ele é 2 meses mais velho do que eu e hoje ele já está rico. Assim. Está muito bem de vida nesse sentido. Tem apartamento que comprou com o próprio dinheiro e tudo mais. Aí eu tenho um cara que é o Pablo, que também está na área da docência, na área da engenharia. Tem outro amigo que é o Kennedy, que trabalha para modelagens computacionais para empresas dos Estados Unidos. E aí eu tenho alguém próximo, minha namorada, que trabalha na área de planejamento e orçamento, gestão de recursos e de processos, também dentro da área da engenharia civil. Estou falando de pessoas próximas, né? Mas quando a gente pensa em questões mais distantes, por exemplo, estagiei em Furnas, que constrói barragens, que atua na área de grandes construções, ao mesmo tempo que constrói grandes fundações. Eu tenho um amigo engenheiro eletricista que investe na bolsa de valores, nada a ver com a engenharia, ele é engenheiro eletricista, mas está muito relacionado com a capacidade dele de tomar decisões, a capacidade analítica. Então realmente, assim, é amplo demais para você definir o que você vai fazer. O que eu gostaria que vocês incorporassem, se vocês aprendessem só isso de desafios da engenharia civil, é entenderem e a se adaptarem para a relevância das habilidades e competências. Se vocês focarem em desenvolver as habilidades e competências previstas na DCM 2019, eu garanto para vocês que a chance de sucesso é enorme. Quase certeza. Por quê? Porque a gente não tem que preocupar em tirar boas notas, a gente não tem que preocupar em ir bem na faculdade, em sair bem na foto. Não, a gente tem que se preocupar em aprender e se desenvolver.
e as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que a gente sabe fazer aquilo, que a gente é bom nisso. Por isso as redes sociais, o currículo. Na verdade, um currículo, existe até uma crítica sobre currículos, porque na verdade, se você é realmente bom, você não tem que convencer as pessoas com o seu currículo. Você abre a sua empresa e você vai contratar as boas pessoas. O próprio Bill Gates fala sobre isso. Tinha um cara na escola que era melhor do que ele, mais nerd do que ele, tirava notas melhores do que ele, se tornou um ótimo engenheiro, e depois que ele abriu a Microsoft, ele foi lá e contratou esse cara, e o cara virou um empregado dele. Então existe uma crítica forte sobre essa questão de se preocupar demais com o currículo. Na verdade, você tinha que se preocupar em abrir a sua empresa. Mas, por enquanto, para algumas experiências, vocês em início de curso, falar em currículo é interessante. Para vocês terem experiências interessantes. Às vezes vocês ficam limitados em achar que estão no interior e que não poderiam ter experiências relevantes, mas as coisas acontecem na internet, e a internet está conectada ao mundo inteiro. Então, não tem essa distância, sabe? É só querer fazer. Querer fazer, vocês conseguem fazer muita coisa. Fechou? Vamos conversar mais, cara. Vamos conversar mais, trocar mais ideias. Vocês participam um pouco da aula, então, querendo ou não, a gente fica aí com algumas lacunas. Vamos finalizar, então. Eu não tenho pingo de certeza em que área eu vou atuar. Na verdade, Emanuel, eu também não sabia, tá? Até o 10º período eu não fazia ideia. Eu recebi algumas propostas e talvez eu poderia ter aceitado ou não. Eu estaria em totalmente outros locais hoje. Não precisa preocupar com isso. Comprou os livros da engenharia, da Editora Mundial. Vai sim, muitos deles, se forem os que eu estou pensando, tá? Tem um de análise estrutural, deve ter outro lá de estrutura de madeira, não tem? Tem algumas questões assim. Vocês vão usar assim. Beleza, gente. Eu gosto mesmo, Santi. Eu, se deixar aqui, eu viro à noite. Até mais, gente. Boa noite aí, viu? Tudo de bom. Abraço. Ô, Roberto, você vai dar uma Já olhadinha meteu o lá? pé, já foi Ixi! embora. Ô, gente. Quem ficou aí ainda? Oi? Não, eu só queria falar com vocês, quem ficou aí ainda. Sei lá, gente, nunca se fala, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Como é que vai a vida? Não, tô de boa, Só à toa, né? só à toa. Esses dias eu tô parada mesmo, eu tô em casa, não tô trabalhando. Já fechou a cidade, o trem da cidade aí? Olha, aqui tem muita coisa aberta, sabe? Tem algumas coisas foram abrindo aos poucos, voltando ao normal. Só que com o último pronunciamento do governador, eu acho que vai fechar tudo de novo. Saiu ontem. Ele deu liberdade para os prefeitos decidir. Agora ninguém quer assumir o pato. Aí, só pra constar, eu sou o Douglas, viu? Eu tô no. O Ender aqui do meu lado. Eu tô à toa aqui. Esse é o Ender. Ô, vou jantar, Sandy. Até mais. Tchau, Sandy. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Deus. Ô, Sandy, peraí. Ah, droga. O que você ia perguntar?